aí, meus amores? Estão preparadas para o vídeo de hoje? Hoje vamos aprender a fazer este challenge aqui, ó. Que ele só muda o rosto, tem vários challenges assim. E eu vou ensinar o jeito que eu aprendi, o jeito mais fácil. E não é um bicho de 7 cabeças, gente. Eu achava que era, mas não é. Só tem que ter um pouquinho de calma, um pouco de paciência, mas não é difícil. A primeira parte eu fiz normal, como um challenge normal que eu faço. Exemplo. Aí eu ergo, né, a base e o contorno, que eu acho que nem lembro que ordem que eu fiz. Mas enfim, tô nessa posição aqui, gravo algum ponto pra mim saber onde que eu tava, né. E aí vem pra cá, a base passa. E aí eu parei aqui, né. Então eu vou lá, coloco os pinguinhos de base. E aí volto pra mesma parte que eu tava com a base aqui e passo, né, pra passar, aplicar a base como se eu tivesse passado aqui. Então sempre faz o passo a passo e volta pra posição que tu tava. Eu sempre tenho a contagem dos números aqui que fica no pause. Então eu sempre gravo os 2 pontinhos que fica ali no pause pra mim sempre voltar embaixo dele. É uma tática muito legal. E na parte do contorno a mesma coisa. Vou pra direita e aí aplico os contornos, né? Volto, esfumo o contorno. Então sempre volta pra mesma posição onde que tu tá. Eu gosto muito de tipo, tô aqui, parei aqui, né? E aí depois na edição eu volto pra mesma posição no corte. Então tô com o contorno marcado, volto pra mesma posição, contorno esfumado, pá, mesma posição, entende? E aí fica um pouquinho mais fácil na hora de editar. Mas vocês têm que lembrar que na parte da edição depois, vai ter que ter a parte da base aplicada sozinha. Então antes de vocês passarem pro contorno, vocês têm que posicionar parado na frente da câmera. Por quê? Porque vocês vão tirar um print depois pra poder recortar e colar o rosto no vídeo. Apliquei os pingos da base, não vou precisar. Aí na hora que eu passo a base que tá pronta, eu lembro que antes de eu fazer essa parte, eu tenho que ficar parada, uma posição parada. Escolhe uma posição parada, uma face parada. Eu escolhi essa daqui, né? Parada na frente da câmera. E vai lá. Cada passo a passo, aplicou a base, contorno esfumado, iluminação esfumada, pele com pó, pele sem pó com blush, iluminador, pele com a sobrancelha pronta. Então, cada passo a passo desse, tu vai ter que fazer uma listinha, né? Eu anotei aqui no meu caderno, vou até mostrar pra vocês, tá meio bagunçado. Então, cada passo a passo tu enumera, né? Tu faz a ordem e coloca um em cada um pra te não se perder. E na parte do pó eu fiz a mesma coisa, né? Na hora de aplicar o pó, tô com a pele sem pó, faço o movimento do pó pra trás. E aí, eu gravo bem a posição que eu tava, aplico o pó e aí depois volto. Na mesma posição que eu tava, tcharam, apliquei aqui pra frente. E aí depois a gente arruma na edição. Então essa parte você tem que fazer um esforcinho de lembrar a posição que tu tava. Uma dica bem legal é tu ficar com as costas eretas. Já se tu ficar assim ou ficar assim, por mais que tu esteja na mesma posição, vai dar diferença. Porque o rosto vai ficar caído, o rosto vai ficar levantado. Então sempre a coluna ereta. Daí tu vai estar na mesma posição e não vai sobrar espaço, não vai ficar caído o rosto. Então sempre na mesma posição, rosto parado. Tô pegando o meu tripézinho que tá segurando e eu olho pra aquele ponto, eu gravo aquele ponto, mas sempre mantenha a atenção pra câmera. Porque quando tu desvia o olhar, tu não mantém a atenção da pessoa. Então, quanto mais tu olhar pra câmera, mais a pessoa vai ficar fixada no vídeo. Então, gravou um ponto, olha pra câmera. A parte do violino, tu tem que acompanhar, ó. Tu pega uma posição ereta, não se mova, tenta ficar mais parado possível e acompanha a batida do violino, ó. Entendeu? E para, quando ele parou, tu para. Porque tu não tem que se preocupar com essa parte agora. Essa parte só tem que acompanhar as batidas. Depois que tu vai ter que arrumar na edição a mudança de carinha, que não é um bicho assim, né? Enfim, ó, vou fazer um exemplo pra vocês, ó. Entendeu? Por isso que eu disse pra vocês sempre estar com as costas eretas. Porque se vocês estão com as costas eretas fazendo esse movimento e depois quando vocês forem tirar o print, vocês vão estar assim, com o rosto caído, vai dar diferença. Então vocês têm que estar na mesma posição, ó. Tirou o print, rosto sério, mantenha sempre a mesma face, pra ficar bem legal. Na parte da edição, vocês vão ter que anotar quantas vezes vocês vão ter que colocar a base, o contorno e a iluminação. Exemplo. Primeiro a gente começa com o rosto limpo e depois vai estar a parte da base aplicada.
Aí vai estar a parte da base aplicada, depois volta. Mas isso vocês podem decidir, né? Vocês não precisam colocar exatamente a mesma ordem que eu coloquei, ou a mesma ordem que as pessoas colocaram, porque o que vai fazer diferença é a mudança, né? Eu, por exemplo, assim, anotei que depois eu vou ter que aplicar a primeira base, no caso, recortar a parte da base. Depois eu vou ter que aplicar a iluminação, depois o contorno, depois a pele selada e depois volta. Depois eu refaço isso mais uma vez e depois volta. Depois eu refaço isso mais uma vez, só que daí com mais passo a passo. A base, o contorno, a iluminação, esfumado, a pele selada com o blush e iluminador, a parte selada com a sobrancelha, e aí com um olho, com o outro olho, com uns cílios, com outros cílios e com o lábio, entendeu? Tem que ir exatamente passo a passo da maquiagem. Mas, então vamos para a parte mais importante, que não é um bicho de 7 cabeças. E o primeiro aplicativo que eu uso é o Power Director. Eu vou ensinar pra vocês como eu faço os cortes básicos pra vocês não ficar perdidas. Eu gosto desse aplicativo porque ele dá pra cortar exatamente no segundo em que parou. Ele corta aquele 1 segundinho que muitos aplicativos não cortam. Essa retinha azul, ela vai fazer os meus cortes. Então, eu acho exatamente aonde eu quero cortar. Naquele passo da base, eu sempre deixo posicionada antes dela passar na frente do meu rosto. Então, antes, quando eu tô com a pele sem nada, eu posiciono na frente antes dela passar no rosto, né? E aí depois, quando eu tiver com os pingos da base, eu acho exatamente a posição que ela tá no mesmo lugar que eu tava com a pele sem nada. Porque aí vai fazer o contorno perfeito, ó. Vocês podem dar um zoomzinho assim, abrir aquela reta da edição ali, porque ali vai achar o exato segundo em que a base estava posicionada para ficar um corte perfeito. E aí vocês recortam, excluem, né, o que não for necessário, depois que achar a parte exata do corte, ó. Achou a parte exata, não precisa ter pressa, essa parte também é um pouquinho de calma se tu não tem muita prática, né? Vocês viram que eu vou bem devagarinho para achar exatamente a posição em que a base passou pelo meu rosto. Eu mesmo movimento a mesma posição, só que é o que muda no corte, ó. Tudo muda no corte, ó. Achei exatamente a posição que eu parei, dou um corte, excluo o que não é necessário, né, ó. Eu sempre volto revisando conforme tá ficando o vídeo pra ver, né, se tá dando tudo certo. Achei o corte dos pingos e aí depois vou para a mesma posição quando a base já está aplicada. E aí com o mesmo movimento passando pro outro lado. E a mesma coisa é na parte do contorno, né, que é uma base. Acho exatamente na posição antes de ela passar na frente do rosto. E aí depois quando eu tiver com o contorno aplicado, eu vou exatamente na posição que eu parei quando eu tava sem contorno. E aí, vice-versa, você faz isso até o final dos cortes, faz isso continuamente que vai dar tudo certo. Essa é a maneira que eu achei mais fácil de fazer os cortes básicos. E o segundo aplicativo que a gente vai usar é o PixArt, gente. Ele é uma versão grátis e como vocês podem ver, eu já tenho todos os prints ali. Vocês vão precisar do print de cada passo a passo da maquiagem. Pele com base, pele com iluminação, contorno. Tiram os prints bem aproximado, dão uns cortezinhos para ele ficar bem aproximado. Coloquem em fundo PNG, que é aquele fundo quadriculado, para não ficar nenhuma sobra. Coloquem ali no recorte do rosto, que ele vai selecionar o teu rosto. Mas é muito difícil ele selecionar perfeitamente, né? Então, por isso que eu coloco no fundo branco, para mim conseguir recortar tudo que sobrou. Então, primeiro eu restauro, porque ele sempre vai recortar um pedacinho do meu rosto, né? Restauro primeiro, dá pra mim ajustar o tamanho ali do pincelzinho, se eu quero o pincel maior, se eu quero o pincel menor. Eu sempre dou o máximo de zoom pra qualidade ficar boa também e pro recorte ficar perfeito. Essa parte eu diria que é ter muita paciência e eu indico tu fazer figurinha por figurinha. Se a base aplicada é a primeira figurinha, então tu faz essa e vai adicionar no próximo aplicativo que eu vou mostrar depois. Depois que tu restaurou toda a tua figurinha, que ela vai virar uma figurinha, né? Tu vai em apagar. Então, eu gosto de colocar num tamanho bem pequenininho, dar um máximo de zoom para recortar perfeitamente. E quando tu dá um máximo de zoom, tu não vai ficar nenhuma parte tortinha. Já se tu fazer com a figurinha afastada, tem mais chances dela apagar e ficar torta. Então, por isso que eu dou o máximo de zoom.
tenham bastante paciência, porque essa parte realmente é ter paciência para recortar figurinha por figurinha. Indico tu fazer uma por uma e depois quando tu recortou toda ela, ó, dá pra te ir restaurando, apagando o restante que ficou. Então é ter bastante calma mesmo. Ali como eu apaguei sem querer, coloco em fundo PNG e restauro. O fundo PNG é aquele fundo meio quadriculadinho pra virar uma figurinha. Se tu esquecer disso, tu vai ter que fazer o recorte todo de novo, porque o fundo vai ficar branco. Ela tem que virar só a figurinha pra te colar depois na edição. E o aplicativo que eu usei para colar essas figurinhas é o InShot, porque aí eu consigo ajustar exatamente a posição, o tamanho do Instagram, né, que eu gosto de usar aquele 3x4, e fica perfeito, fica muito melhor do que eu adicionar no Power Director. Eu acho mais fácil, pelo menos, adicionar nesse daqui. Eu acho o momento em que eu mexi a minha mão, ó, que ela foi pra frente, então eu adiciono um sticker ali e clico em fotos. As figurinhas que eu adicionei já estão salvas, mas aí tu coloca no maisinho pra adicionar. E adiciono a primeira figurinha. Eu ajusto um tamanho bem pequenininho, porque ela passa bem rápido, né? Essa parte é bem rápida, então deixa um espacinho bem pequenininho como eu deixei. E ajusta bem no teu rosto. Por isso que é importante, na parte que tu for fazer o movimento do violino, tu ficar paradíssima, estátua, porque aí a figurinha vai ficar bem imóvel em cima do teu rosto, como se realmente tu tivesse feito uma mágica, né? E fazer isso continuamente. Por isso que eu disse pra vocês fazer figurinha por figurinha, porque se precisasse de ajuste nessa da base, eu voltaria no PixArt e ajustava o erro que eu cometi. Enfim, todas as figurinhas que eu fiz já estão salvas, então eu adiciono a próxima figurinha. A iluminação ou o contorno, vocês não precisam fazer exatamente a ordem que eu fiz, mas aí vocês voltam lá no PixArt, vão no print da iluminação e façam um recorte, uma por uma. Se vocês ficarem cansadas, vocês dão um tempo, porque essa parte das figurinhas realmente é um pouquinho trabalhosa. Mas depois é bem tranquilo, é só tu ajustar o tamanho do teu rosto, colocar em tamanhos pequenininhos e colocar a ordem que vocês querem. Eu repito 2 vezes o movimento de base, iluminação, contorno e contorno esfumado, se eu não me engano. E aí depois o rosto fica limpo. Depois eu repito isso e depois eu repito isso com os restos dos outros passo a passos da maquiagem. Do contorno esfumado, da iluminação, da sobrancelha, um olho, outro olho, entendeu? Isso vai até o final, mas realmente tem um pouquinho de paciência na hora de ajustar. Mas essa parte é tranquila, é só tu ter paciência e ir com calma que vai dar tudo certo. Por isso que eu diria que o mais trabalhoso realmente é recortar a figurinha. Mas vocês viram que depois fica muito bom, o resultado é incrível, gente. Então é só ter paciência que vai dar tudo certo. E antes de vocês fechar o vídeo fazendo aquele movimento de violino, vocês têm que lembrar de fazer a mão pra cima. Tô fazendo o movimento do violino, acompanho bem, né? E aí joga a mão pra cima. Porque depois, quando vocês estão prontas, com a maquiagem pronta, cabelo pronto, mudou a roupa e tal, vocês vão fazer o mesmo movimento. E aí vai ser arrumada na edição simples, que vai ser fazer o corte. Escolhe o movimento na edição onde tu parou, exemplo, com a mão aqui. E aí, quando tu estiver pronta com a mão aqui, tu vai fazer o recorte. E aí vai ficar bem certinha a posição que tu ergue a mão e faz os seus closezinhos, né? Muitas pessoas sempre me falam assim, que é uma dica bônus, gente. Olha que incrível essa dica, prestem atenção. Todas as pessoas me falam que quando elas gravam o vídeo e colocam no aplicativo, ele tira a qualidade do vídeo. Mas é que as pessoas não aumentam a nitidez antes de salvar. Então sempre, 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 em qualquer aplicativo, no Power Director tem aumentar a nitidez. Eu sempre aumento no InShot, né, que é depois que tá pronta. Então sempre aumentem a nitidez. Se você tá muito cansada, se você, tipo, não quer nem ver o vídeo na frente, então dá um time, vai fazer alguma coisa, depois volta. Porque aí fica muito mais leve e tu vai ter muito mais vontade de fazer challenge, porque é realmente chatinho, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas o resultado é incrível, gente. Challenge, a coisa mais bombada do momento. Vocês conseguem muito público com challenge. Challenge é muito bom pra carreira de vocês, se vocês querem crescer na internet. Vai estar aqui na descrição a playlist de edição. Então tem edição de foto, tem edição de vídeo normal, tem edição de challenge, de como eu gravo e edito challenge focado nisso. Se inscrevam no canal, gente. Se vocês não se inscreverem, eu não vou saber que vocês gostou. Se vocês não clicarem em gostei, também não vou saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo e não trago mais, né? Então por isso que vocês têm que clicar em gostei, se inscrever no canal e comentem aqui se o vídeo ajudou, gente. É muito, muito importante. Se vocês não comentam, eu não trago mais vídeo assim, gente. Vocês sabem que eu não trago.
Mas eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!